Todo mundo sabe que o espaço físico, ele nos apresenta alguns obstáculos e algumas facilidades, alguns caminhos já abertos e pavimentados que ou dificultam ou facilitam nossas atividades cotidianas. Agora, o que nem todo mundo sabe é que a mesma coisa acontece com o tempo. O tempo também é acidentado, Existem momentos mais propícios e momentos mais desfavoráveis para a gente fazer determinadas coisas na vida, Então, é sobre esse assunto que vamos tratar hoje aqui, comentando o final do 4º capítulo do livro A Vida Intelectual, do padre Antonin Sertilange. Muito bem, nestes 2 tópicos finais do 4º capítulo, o Sertilange vai falar sobre o início do dia, o início da noite e, no último tópico, sobre o que ele chama de instantes de plenitude, que são os momentos em que você vai propriamente estudar, Então vamos lá. O que ele fala sobre o início do dia? O início do dia é o momento em que você tem maiores possibilidades de ação e é o momento em que a sua visão está mais ampliada, você tem um alcance maior das suas atividades, enfim. O seu dia ainda não começou e é como se você estivesse começando então a jogar um jogo de xadrez. Momento em que você tem todas as peças, você não perdeu nenhuma peça ainda e você ainda não se limitou por nenhum movimento, Então é a hora em que você pode planejar realmente o que vai fazer durante o seu dia e é o momento em que as potencialidades estão latentes. É o momento, evidentemente, então, para você fazer uma oração, por exemplo, a Deus e pedir para que Ele abra a sua inteligência e o seu coração para receber durante aquele dia tudo o que Deus tem a oferecer a você aquele dia, Muito bem, início da noite é um outro momento importantíssimo. A noite é, segundo o Sertilange, ou deve ser, a preparação para o sono. Evidentemente, nem todo mundo pode se dar a esse luxo, porque alguns fazem faculdade, outros trabalham em plantões, enfim. Não é possível para essas pessoas tratar a noite como uma preparação para o sono. Porém, a noção que nós temos de descanso é um pouco distorcida. É preciso diferenciar aqui o descanso dispersivo do descanso restaurador. O descanso dispersivo, ele é simbolizado pelo afrouxamento das cordas de um violão, Quem conhece um violão, uma guitarra, sabe que não é saudável que você solte todas as cordas ao mesmo tempo, porque o braço, que é feito de madeira, tem uma certa tensão, Ele suporta aquela tensão e se acostuma a ela, por assim dizer. E se você solta as cordas ao mesmo tempo, aquela tensão se desfaz e há um risco do braço empenar. Então, no fim do seu dia, também não é interessante que você relaxe todas as suas cordas, até porque no dia seguinte você vai ter que afiná-las de novo. Ou seja, é evidente que você passou aí algumas horas da sua vida fora de harmonia, desarmonizado, Então, esqueçam a ideia de repouso como uma dispersão de forças. Não é isso. O repouso, idealmente, é uma restauração de forças. E a restauração de forças exige que você retorne ao seu centro, ou seja, que você reúna todas as suas potencialidades, suas atividades dentro de você, e aí sim você consegue um repouso restaurador. O início da noite, então, é o momento em que você deve, idealmente, se entregar aos hábitos saudáveis já formados e evitar ter uma atitude de muita iniciativa, Uma outra noção interessante que ele traz é que a noite é como um órgão de ligação entre os diversos fragmentos da sua vida, É o momento de você chegar em casa e reunir os fragmentos da sua vida, e ele diz, fragmentos cuja soma é a sua vida inteira, Então, como órgão de ligação, você reúne os fragmentos daquele dia, faz um exame de consciência sobre as suas atitudes, suas intenções, enfim, aquilo que você fez aquele dia, bem ou mal, e então planeja o dia seguinte.
Não é interessante que você planeje o seu dia de estudos assim que acorda. Você deve, até porque no último vídeo nós vimos a importância do sono para o seu estudo, né? Deve planejar então o seu dia seguinte no dia anterior. Essa ideia de reunião dos fragmentos do dia durante a noite é o contrário, vejam bem, é o contrário do que está no poema O Elefante, do Carlos Drummond. Se vocês conhecem um poema, se não conhecem, busquem aí. Ao final do poema, ele retorna à sua casa e, se eu me lembro bem, os fragmentos se espalham sobre o tapete, né? Isso não é interessante. O poema conta a história de uma pessoa que se desfragmenta, né? O ideal é o contrário, é você reunir os fragmentos da sua vida, as imagens, as condutas que não têm uma ligação, uni-las na sua pessoa, que é, de fato, o autor de todos eles, né? Muito bem. Então, para terminar esse capítulo sobre o tempo do estudo, o autor fala dos instantes de plenitude. E ele, já de início, faz uma advertência. Você, nos seus estudos, você deve respeitar a sua vida. O que isso quer dizer? Você deve respeitar os limites da sua vida, né? Como diz um poema do Fernando Pessoa, você não deve ficar batendo na porta de uma parede sem porta, né? Saiba onde você pode caminhar com mais facilidade e respeite os limites da sua vida. Então, o pessoal se pergunta muito aí, né? Muito comum essa dúvida entre os estudiosos. Quantas horas por dia eu devo estudar? O autor fala, bom, depende de pessoa a pessoa. Só você vai saber, né, o número de horas necessárias e suficientes para que você renda melhor, né? O que importa aqui é o seguinte, é que só você sabe, e isso também é muito variável de pessoa a pessoa e de época a época. Tem semanas em que eu rendo, sei lá, 4 horas por dia. Tem semanas em que não consigo estudar nem meia hora por dia, porque tá tão disperso, eu estou tão disperso que não me concentro nos estudos. Isso, na minha opinião, é um sinal ou de falta de concentração, talvez alguns exercícios aí possam ajudar, ou de que você tem coisas mais importantes a fazer, tem deveres a cumprir. Então, antes de oferecer, né, as suas orações no altar da inteligência, no altar do estudo, você deve então voltar e fazer as pazes com os seus deveres, né? Cumpra o dever antes de começar a estudar, né? Agora, outra coisa para terminar também o vídeo, o autor fala, assim que você decidir quantas horas você dedicará aos estudos, você deve defender o seu tempo de estudo com unhas e dentes contra as dispersões, né? Você deve fazer o máximo para não ser interrompido, né? Cuide para que ninguém te interrompa durante aquele tempo, né? A não ser em caso de morte ou de doença grave, você não deve ser interrompido durante aquele tempo, né? É 1 hora? Então é 1 hora estudando, né? E mais, você deve se dedicar ao máximo, você deve se entregar ao máximo, potência máxima, gente. Vale mais estudar 1 hora com plena presença e consciência do que 4 horas mandando o WhatsApp, atualizando o Facebook. Não adianta, você não vai conseguir, né, absorver o que você está estudando. Então é presença máxima. Como diz Fernando Pessoa, estou tão poético hoje, né? Fernando Pessoa, é ser como a lua, que no lago todo brilha, porque alta vive. Presença e consciência máxima no seu tempo de estudos. É assim que você vai render cada vez mais e mais.